Olá, seja bem-vindo a mais uma aulinha de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao estudo das vozes verbais. Vimos na aula anterior que as vozes verbais podem ser de 3 tipos. Voz ativa, quando o sujeito é o agente da ação, como por exemplo, vi a professora, ou seja, eu sou o agente da ação porque eu vi a professora. Voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, como no exemplo, a professora foi vista. Como a professora que foi vista, ela é quem sofreu a ação. E a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e também sofre a ação ao mesmo tempo. Como no exemplo, ela sempre se penteia antes de sair. Ou seja, ela se penteia a si mesma antes de sair. Agora que já sabemos que na voz passiva o sujeito é paciente e assim ele não pratica, mas sim recebe a ação, vamos aprender sobre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Mas o que é a voz passiva analítica? A voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar, que pode ser o verbo ser, estar, ficar, entre outros, mais o particípio de um verbo transitivo direto ou indireto. Exemplo, boas ações foram praticadas. Temos aqui o verbo foram, que é o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio praticadas, terminado em ada. De acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, a voz passiva analítica ela é usada para indicar o sujeito da oração sofre a ação verbal. Então, na voz passiva analítica, a ação é praticada pelo agente da passiva. É importante lembrar que, geralmente, o agente da passiva é acompanhado da preposição por e das suas flexões, pelo ou pela. Mas também pode ocorrer a construção com a preposição de. Essa modalidade é composta pela seguinte estrutura: sujeito paciente, mais um verbo auxiliar, mais o verbo no particípio, mais a preposição, no caso, pelo, pela, por ou de, mais o agente da passiva. Como podemos analisar no exemplo, o último pedaço da torta foi comido por mim. Onde temos o último pedaço da torta como sujeito paciente, foi como verbo auxiliar, comido, verbo no particípio terminado em ido, por, que é a preposição, e mim, que é o agente da passiva. E o que é a voz passiva sintética? A voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto ou indireto, na terceira pessoa, que pode ser do singular ou plural, mais o pronome se, que é chamado de pronome apassivador. Como no exemplo, praticaram-se boas ações. Aqui temos o verbo praticaram, ou seja, eles praticaram, então terceira pessoa do plural, mais o pronome apassivador se, o que traz essa oração para a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é também chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome se, que é o pronome apassivador, e é formada por verbo conjugado na terceira pessoa, que pode ser tanto do singular quanto do plural, mais o pronome apassivador se, mais o sujeito paciente. Então, o verbo vai estar conjugado, terceira pessoa, recapitulando, seja do singular ou do plural, mais o pronome apassivador se, mais o sujeito paciente. Exemplo, fez-se a encomenda. Fez é o verbo na terceira pessoa, do singular, no caso, o pronome apassivador se e a encomenda, que é o sujeito paciente. Bom, mas e como fazemos para converter da voz ativa para a voz passiva analítica? Bom, na voz passiva analítica, o sujeito ele passa a ser o agente da passiva. O objeto direto passa a ser o sujeito da passiva e o verbo transitivo passa a ser uma locução verbal. Exemplo, na voz ativa, a professora repreendeu o aluno. Na voz passiva analítica, ficará: o aluno foi repreendido pela professora. E na conversão da voz ativa para a voz passiva sintética?
Aqui, o objeto direto passa a ser o sujeito da passiva, o sujeito passa a ser a partícula passivadora ser, o verbo transitivo mantém-se e não há agente da passiva. Então, na oração que na voz ativa estava a professora repreendeu o aluno, na voz passiva sintética ficará repreendeu-se o aluno. Espero que todos tenham compreendido o conteúdo. Tchau e até a nossa próxima aula!